Olá, sejam muito bem-vindos à 38ª edição do programa Explicando Direito. Hoje o nosso convidado é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, que esteve aqui em Cuiabá para o lançamento do seu novo livro intitulado Insignificância Penal, os crimes de bagatela na dogmática e na jurisprudência. Professor notável da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, escritor e doutor em Direito Processual, ele já ocupou no Distrito Federal as funções de promotor e procurador de justiça, conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público, diretor-geral da Fundação Escola Superior do MP, bem como já foi coordenador da comissão nessa mesma instituição para estudos e sugestões de implantação da Lei 9.099 de 95, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais. E quem conversou com ele aqui no estúdio da ESMAGES foi o desembargador Marcos Machado, que é membro consultivo da escola. Vamos acompanhar. Bom, nós estamos hoje com muita honra recebendo o professor notável, ministro Rogério Schietti. E nesta oportunidade, ministro, seja muito bem-vindo. Nós gostaríamos, até porque ainda em Mato Grosso está em fase de análise, de estudo, de avaliação orçamentária, a instalação de câmaras corporais por parte do governo do Estado, para que a Polícia Militar, que faz o trabalho de abordagem, de rondas, possa conciliar a sua atividade ordinária com a determinação que o STJ, numa emblemática decisão que Vossa Excelência foi relator, de alguma forma estabeleceu uma nova ordem jurídica, não apenas para a segurança pública, mas creio que para a ordem pública, e que envolve, obviamente, tem pano de fundo os direitos fundamentais. Alguns estados já mostraram que as câmaras corporais reduziram a letalidade. Há questionamento por parte dos agentes públicos de receio de caracterização de abuso. Após a decisão, como que o senhor está enxergando essa nova diretriz que o senhor, de alguma forma, por toda a experiência, seja no Ministério Público, na magistratura e como cidadão, entendeu por bem estabelecer? Bem, inicialmente quero cumprimentar e agradecer o convite do eminente desembargador Marcos Machado, direto amigo aqui do Mato Grosso, que me dá a oportunidade de voltar a esta terra tão pujante, né? Enfim, e onde sempre sou muito bem acolhido. Eu tenho procurado enfatizar, desembargador Marcos, que nós precisamos realmente reavaliar a maneira como as polícias lidam com as pessoas, né, com pessoas em geral. Evidentemente que o trabalho do policial, especialmente o policial militar, é um trabalho arriscado, um trabalho de muita coragem, né? São pessoas que arriscam as suas vidas para dar segurança a toda a população. Então, a gente tem que tirar o chapéu para esses profissionais que saem de casa no Brasil e, por ser um país muito violento, não sabem se retornam. Porém, eu diria que as instituições de segurança pública, de uma maneira geral, e a polícia militar está inserida nessa ideia, precisam melhor avaliar o modo como são feitas as abordagens em relação a pessoas consideradas suspeitas, né? Porque quando nós verificamos na prática o que está acontecendo, vamos constatar que quase sempre os noticiados abusos que são cometidos eventualmente por agentes estatais são direcionados à população periférica, à população carente, né? E tanto na abordagem nas ruas quanto em residências, ingresso em domicílios, à procura, evidentemente, de produtos relacionados a crime. E quando o policial faz isso, ele faz na melhor das intenções. Ele entra numa residência na firme convicção de que ali vai encontrar drogas ou armas, porque recebeu uma denúncia anônima ou alguém fez uma menção a isso. Porém, é preciso ter um cuidado maior, né? Porque, afinal de contas, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, é ali que todos nós nos sentimos tranquilos,
nós temos o nosso recôndito, a nossa serenidade para poder compartilhar de momentos com a família, estarmos à vontade, descansarmos. É onde estamos protegidos. E, infelizmente, nem sempre isso acontece, né? E é claro, quando se encontra uma droga, uma arma, todos parecem legitimar a ação, porque, afinal de contas, havia um crime. Mas, em nome da proteção de todos, é preciso que se tenha mais cuidado, porque se nós encontramos droga ou arma em alguma residência, em muitas outras não vai se encontrar nada. E, ainda assim, a ação foi praticada com base, muitas vezes, numa denúncia anônima, né? Então, é preciso que esse trabalho policial seja mais transparente. Hoje, nós exigimos a transparência de qualquer serviço público, especialmente na justiça. Todos os nossos atos, como juízes, ou no exercício de qualquer ato judicial, são públicos, são transparentes. Por que não também exigir que um serviço de tamanha magnitude, como é o serviço policial, não seja? E nós temos, infelizmente, que reconhecer que os casos de abuso de autoridade são muito frequentes. E são frequentes porque não há uma fiscalização efetiva. E a maneira de fiscalizar isso é implementando câmeras nos uniformes dos policiais. Isso fará com que os maus policiais, que eu acredito que sejam minoria, sejam punidos e inibidos de praticar arbitrariedades, e os bons policiais, aqueles que cumprem a lei, que fazem o serviço como deve ser feito, sejam protegidos também contra acusações muitas vezes infundadas, né? Então, me parece que todos ganham, né? A população passa a ter uma polícia mais respeitosa e que não vai perder a sua necessária energia quando precisar dessa energia, mas na medida correta, né? Sem nenhum exagero. E o que eu tenho visto a partir da decisão que nós proferimos no habeas corpus 598-051, que diz respeito ao ingresso no domicílio, tem sido um incentivo cada vez maior por vários estados, em vários governos estaduais, para a incorporação deste aparelho de registro de áudio e vídeo nos uniformes dos policiais. Nós tivemos, como o senhor bem mencionou, casos já de redução significativa do número da letalidade policial, porque o Brasil é um dos países onde há o maior número de civis mortos em confrontos com a polícia. Cerca de 5 mil, às vezes 6 mil mortos por ano. É um número absolutamente inaceitável, né? Não importa se são pessoas sem registros de antecedentes ou com registros de antecedentes. A única morte autorizada é em legítima defesa. O policial pode, eventualmente, empregar uma força que resulte na morte de alguém quando ele está sendo concretamente ameaçado na sua vida, na sua integridade. Fora disso, não é possível, né? Então, nós precisamos reduzir esses números de homicídios, números de ingressos no domicílio, sem autorização judicial, ou sem uma fundada suspeita, ou sem o consentimento do morador. E esse próprio consentimento tem que ser registrado também para que não haja dúvidas quanto à sua voluntariedade. Então, eu acredito que, aos poucos, nós vamos modificando essa cultura e a minha esperança é de que, em poucos anos, tenhamos, em todos os estados, já implementado essa medida e possamos, então, mudar o modo de relacionamento entre a polícia e a população. Eu queria dar um testemunho, ministro, que pelo menos a experiência norte-americana da instalação em veículos para a busca veicular, para a abordagem veicular, sempre tem demonstrado, né, uma clareza, seja na postura dos policiais que o abordam, como das reações, né? E foram inúmeros casos que houveram, né, registros claros de uma reação inóspita por parte do abordado e também alguns excessos. A minha indagação, como o senhor bem colocou, a preocupação que o STJ teve com esse cenário de violência ou de consequência, né, por parte de abusos, envolveu a busca domiciliar, né? Mas ela acabou se estendendo e a preocupação é a abordagem de rua, né? O senhor acredita que toda e qualquer abordagem em praças públicas, em ruas, que necessariamente identificam, né, a movimentação de pessoas, e aqui tem, o senhor bem sabe a importância, o policial tem experiência, tirocínio, para poder eleger até por conta de algumas condutas, de algumas reações. O senhor entende que
a câmera corporal teria que envolver também as abordagens de rua? Eu acho que sim, desembargador Marcos. Me parece que o objetivo das câmeras corporais é o de registrar tudo o que acontece na rotina do policial, evidentemente, não em situações de intimidade, né, ou, enfim, da sua privacidade, mas quando ele está em atuação nas ruas, tudo o que acontece é relevante, né, porque muitas vezes uma ocorrência se inicia de uma maneira absolutamente tranquila, legal, e ela evolui ou por iniciativa do agente abordado, né, ou por iniciativa do agente estatal, para uma situação de conflito e até com desfecho eventualmente trágico, como nós temos visto pela mídia ser noticiado. Então é importante que todas as ações policiais sejam documentadas, não só como um instrumento de controle, né, da legalidade do ato, mas também como prova, a favor ou contra o policial, né, porque se ele agir de acordo com a lei, qualquer alegação, por exemplo, de que houve abuso, será desmentida pela Câmara, né? E nas hipóteses em que houve realmente o abuso, esse policial será punido. Porque hoje é muito difícil, né? Vejam esses casos mais dramáticos que foram noticiados na mídia, tanto no Brasil quanto, por exemplo, nos Estados Unidos, né? De pessoas que foram abordadas numa simples abordagem, uma prisão em flagrante, digamos, na rua, é colocada no solo, o policial comprime o pescoço, o corpo da pessoa abordada, e ela vem a óbito. E ali você consegue, então, com um registro por câmera, saber se houve um excesso naquela providência ou não. Nós tivemos casos aqui no Brasil de um rapaz que foi agredido por seguranças privados de um supermercado, nós tivemos o caso de um outro rapaz que foi colocado dentro da mala de um veículo e policiais rodoviários federais acionaram um gás no interior e a pessoa veio a óbito. Então, são situações, felizmente, excepcionais, mas que, se não fossem câmeras registrando essa ação, estariam impunes. E não é possível isso, né? No Estado de Direito é preciso registrar tudo mesmo. Ministro, quando a decisão foi prolatada, e aqui na escola nós temos não só um grupo de estudo, mas nós temos uma comissão formada por juízes que atuam na vara de entorpecentes e também nos juizados especiais, nós tomamos o acórdão para estudo e uma análise social, né, de resultados necessariamente benéficos à população, mas também com olhar para o Estado dentro de uma necessidade de orçamento específico e de preparação a essa realidade. E, à época, nós identificamos algo muito salutar, né, que Vossa Excelência destacou a importância do mandado judicial, né, em situações de dúvida ou que não havia uma convicção, uma justa causa para o ingresso, o ideal era que a autoridade judiciária soubesse, autorizasse, isso legitimaria o ingresso. E, nesse contexto, nós especulamos, né, a ideia que o senhor sempre buscou, né, na verdade, de uniformizar isso, de ter uma postura nacional a respeito disso. A ideia envolve também o ingresso autorizado, ou a preocupação que o senhor teve foi da busca domiciliar, a escolha da polícia, ou seja, com base em denúncia anônima, em expertise, em busca, digamos, de uma diligência que vem já de investigações ou de abordagem de rua, são para ambas, ou o senhor acredita que com o mandado nós não teríamos, digamos, essa exigência ou essa preocupação? Uma boa observação, desembargador Marcos. E, na verdade, para ser bem honesto, o habeas corpus 598-051 teve como foco principal a comprovação do consentimento do morador, porque a Constituição permite que o domicílio de alguém seja objeto de uma busca por policiais, em algumas hipóteses, né? Normalmente por mandado judicial, mas excepcionalmente, numa situação de urgência, também quando está sendo cometido um crime, para prestar socorro, né? Ou quando o morador
autoriza o ingresso. Só que, na prática, o que a gente percebe é que esse consentimento não é comprovado. E é difícil acreditar que, por exemplo, alguém que esconda algum objeto relacionado a crime vai autorizar a polícia a ingressar na sua residência, inclusive mostrando onde está a arma, a droga, né? Então, para comprovar esta voluntariedade, ausência de qualquer tipo de coação, nós entendemos que seria prudente registrar isso por meio de câmeras, né? Agora, depois, analisando melhor, nós percebemos que, na verdade, é isso que está sendo feito. Qualquer diligência policial deve ser filmada. Mesmo com mandado judicial, o registro em áudio e vídeo vai permitir comprovar não o consentimento, porque não é o caso, vai permitir comprovar se durante a execução da medida os policiais se houveram de maneira correta, porque também há notícias de abusos nessas buscas, né? A busca deve ser feita nos estritos limites legais, sem causar constrangimentos além daqueles necessários para o cumprimento do mandado. E isso também, eu tenho convicção de que o registro, né, a filmagem, poderia evitar, né? Então, acho que vale, como eu disse hoje, a ideia é que as câmeras registrem todas as ações policiais que envolvam algum tipo de situação potencialmente ou efetivamente de confronto, ou de litígio, né, de divergência, enfim, que possa render algum tipo de ocorrência. Muito bem. E assim nós encerramos mais uma edição do Explicando Direito, uma iniciativa da nossa escola para que nós tenhamos respostas, explicações rápidas de temas relevantes para a sociedade. E nosso agradecimento pela oportunidade, na essência, na fonte, nós buscamos a ideia, o pensamento, a posição de um homem que está absolutamente comprometido, não só com a aplicação da lei, mas com os direitos humanos. Nós temos a honra de tê-lo como professor notável na escola e hoje, a oportunidade em que lança mais um livro. Muito obrigado, ministro, pela sua presença, obrigado à equipe da ESMARS e façamos o melhor como sempre. Obrigado. Muito obrigado.